Bom dia a todos. Vou falar do BEP, filho. Queria agradecer à doutora Nazaré este convite e ao Centro do IDEF a oportunidade de falar deste tema. Como já foi dito, eu tenho este disclaimer inicial, que é ter sido vice-presidente do Instituto de Gestão de Fundos entre 1999 e 2013, tendo tido o prazer de trabalhar com o professor Manuel Baganha num período longo desse intervalo de tempo. E o segundo disclaimer que tenho é que fui eu responsável por aquele nome comprido e enorme que ninguém consegue recordar, de Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização. Portanto, se quiserem culpar alguém, têm que culpar em mim. Eu trago aqui vou passar aqui para baixo, senão esqueço dos graus. Eu trazia duas partes da minha apresentação, mas, portanto, apercebi-me que a parte do regime público de capitalização, designado de certificados de reforma, vai ser tratado pela doutora Teresa Fernandes em mais detalhe, e, portanto, vou-me concentrar, sobretudo, na primeira parte. O que aqui trago é, sobretudo, uma espécie de contributos para uma reflexão estratégica do que é este papel da capitalização pública, focado no regime contributivo. Portanto, a Segurança Social, o Sistema de Segurança Social tem mais do que um regime. O regime contributivo abrange toda a componente de pensões e abrange também a componente de desemprego. E, portanto, terei a oportunidade também de fazer referência ao efeito que essa componente de desemprego provoca também no financiamento do sistema de segurança social na parte do regime contributivo. E a primeira questão que gostava de trocar algumas ideias convosco tem a ver com esta trilogia entre dívida pública, capitalização e repartição. Foi aqui já mencionado que há aqui uma espécie de combinação de sistemas de financiamento da segurança social entre repartição e capitalização. Ou seja, procura-se financiar todos os benefícios que o sistema de segurança social no regime contributivo oferece, ora pela via da repartição, ora pela via da capitalização. Com mais peso numa ou com mais peso na outra, depende de país para país, mas a essência é essa. E o que nos importa aqui, afinal de contas, é perceber qual é o custo financeiro de pagar pensões e subsídios de desemprego. Porque nós estamos a falar de cash flows futuros. Nós estamos a falar de assumir e cumprir compromissos de pagamento futuros. O que significa que, dependendo da rentabilidade que nós consigamos, quer das contribuições, quer dos investimentos, o custo de pagar esses benefícios futuros é maior ou menor. E, portanto, é importante aqui nós percebermos como conseguimos duas coisas. Primeiro, aumentar a rentabilidade desses investimentos ou aumentar o crescimento da base salarial que alimenta as contribuições e, por outro lado, também diversificar o risco entre as duas componentes. Não apostarmos apenas numa delas porque pelo caminho podem haver percalços. Esta tabela ilustra o que se passou no período 2000-2015. E, portanto, dizia eu que o desafio que existe no financiamento desses compromissos futuros passa por aumentarmos o crescimento ou a rentabilidade, quer da massa salarial que suporta o sistema de repartição, quer os investimentos que se realizam através da capitalização. O sistema de repartição e o sistema de capitalização basicamente combinam duas realidades diferentes. Enquanto na capitalização o que nós temos que ajustar é quanto é que nós pomos de parte, quanto é que nós poupamos em percentagem do nosso rendimento, é a primeira decisão que temos que tomar. E a segunda é qual é a rentabilidade que conseguimos dessa poupança. Já do lado do sistema de repartição, voltamos ao tema de quanto é que nós contribuímos, e isso depende da nossa base salarial, mas também depois há uma segunda componente importante no sistema de repartição, que é a chamada solidariedade. Ou seja, nós conseguimos repartir o custo futuro dos benefícios pela quantidade de pessoas empregadas. O que significa que a taxa de emprego e o número de pessoas que estão na população ativa é outra variável importante do sistema de repartição.
E, portanto, se em capitalização nós dependemos muito dos mercados de capitais e do output que esses investimentos nos proporcionam, do lado da repartição nós dependemos sobretudo da massa salarial, mas também da tipologia de população que nós temos. E também da questão da taxa de emprego. E, portanto, são estas duas realidades que nós combinamos para financiar a segurança social. Ora, o que é que aconteceu no período 2000-2015? Nós temos que a capitalização pública, aqui representada pelo FEPS, obteve uma rentabilidade média combinada de 4,5%. E, por exemplo, os salários neste período em Portugal, a base, o ganho médio mensal ao longo deste período, cresceu apenas 2,58%. O que é que isto significa? Significa que a capitalização pública deu um melhor contributo para a sustentabilidade da segurança social. Claro está que isto também indica que foi preciso introduzir outro tipo de ajustamentos no sistema de repartição para garantir que se preserve o poder de compra desta componente de repartição. E, portanto, é natural que tivesse sido necessário, ao longo deste período, introduzir alterações ao sistema de repartição para compensar este diferencial. O exemplo mais conhecido é do fator de sustentabilidade. Portanto, a primeira ideia que vos quero transmitir é esta ideia de não termos os ovos todos no mesmo cesto. Vamos financiar benefícios futuros com duas alavancas, mais capitalização ou mais repartição, sendo que cada uma contribui com taxas de rentabilidade diferenciadas. O terceiro pilar que aqui vos quero falar é o tema da dívida pública, que o professor Manuel Baganha há bocadinho introduzia como uma dúvida para reflexão, que é, deve ou não deve a capitalização pública investir em dívida pública? A dívida pública portuguesa, em termos de rentabilidade de mercado, neste período também ofereceu 4,5%. É medida pelo índice EFAS Portugal, que é uma carteira de dívida pública a preços de mercado. E, portanto, diria que entre ter dívida pública e ter capitalização pública seria indiferente ao longo deste período. E é um período longo, portanto já nos permite ter alguma estabilidade nesta matéria. Mas eu queria tirar aqui uma outra conclusão. É que dívida pública portuguesa não é mais do que impostos futuros. Não é mais que repartir os custos dos pagamentos que vamos ter no futuro pelas pessoas que estarão a pagar impostos também no futuro. E, portanto, ao cabo e ao fim, estamos outra vez a falar de repartição. E, portanto, isto para dizer que verdadeira capitalização, do meu ponto de vista, é o que não é dívida pública portuguesa. Porque dívida pública portuguesa é outra vez repartição. Okay? Por isso seria curioso, e não sei se o Dr. José Vidrago tem esses números certamente calculados, seria curioso percebermos qual foi a rentabilidade da componente do Fundo de Estabilização que não é dívida pública portuguesa, aquilo que se chamava a carteira benchmark, ou seja, aquela que é investida contra o mercado e não inclui dívida pública portuguesa. Já agora, o Fundo de Reserva em Espanha, no mesmo período, sendo um fundo exclusivamente investido em dívida pública espanhola, teve uma rentabilidade ainda inferior, 3,94% neste ano. Como é que nós podemos melhorar o contributo da capitalização pública? Tenho aqui alguns slides que ilustram a repartição dos investimentos dos vários fundos por esse mundo fora. É um estudo da OCDE, que é publicado anualmente, sobre quer os fundos privados, mas também com um capítulo sobre os fundos públicos de reserva. E temos aqui uma amostra de vários países, desde os Estados Unidos, passando pela Bulgária, pela Bélgica, pela Noruega, pela Nova Zelândia. Também está ali Portugal. Acho que está. Em quinto lugar. E daqui vocês podem ver que a barra azul é a barra das aplicações em Fixed Income. Fixed Income é sobretudo dívida pública. E, portanto, percebe-se que nos Estados Unidos estamos praticamente com 100% em dívida pública, como já foi referido, mas cá para baixo começamos a ver fundos como a Noruega, a Nova Zelândia, a Suécia e mais abaixo o Canadá, que têm maioritariamente investimentos que não são dívida pública no seu portfólio. Portanto, diversificam as suas aplicações por outras classes de ativos
que não a dívida pública. E eu, no slide seguinte, tirado do mesmo estudo, tenho ainda uma outra componente dessa diversificação, que são os investimentos fora do país. Portanto, estes fundos não só não investem em dívida pública, como investem também fora do país. E vemos que também Portugal tem investimentos fora de Portugal, mas outra vez é o Chile, a Nova Zelândia, o Canadá, a Suécia, que têm mais investimentos fora do seu mercado doméstico. E no slide seguinte tenho um quadro com as rentabilidades que cada um destes fundos obteve. É um período menor do que aquele que eu estimei, eles fazem apenas rentabilidades dos últimos 5 anos, no período 2011-2015. Temos rentabilidades nominais e temos rentabilidades reais. Obviamente que as nominais não são relevantes porque a Argentina aparece à cabeça com 30%, porque tem taxas de inflação neste período muito elevadas. Mas é curioso olharmos para a última coluna da rentabilidade real média naquele período. E quais são os fundos que têm rentabilidades maiores? Temos com 2 dígitos o Canadá, a Nova Zelândia, quase com 2 dígitos aqui assim a Suécia, e lá mais em cima outra vez o Canadá com 8,5%. Rentabilidade média neste período. Qual é a conclusão que eu quero tirar destes dados? Beneficia o sistema de pensões quando a capitalização pública diversifica os seus portfólios, procura outras fontes de rentabilidade. E reparem, há aqui uma questão conceptual muito curiosa, que é quando o dinheiro da Segurança Social, que está na capitalização, é investido fora do país, e por muito que isto pareça estranho o que vou dizer, o que nós estamos a captar para o nosso país é o potencial económico dos outros países. O que nós estamos a fazer é fazer o investimento das nossas poupanças na capacidade produtiva, na produção futura, como já aqui foi dito, de outros países. E dessa forma nós também estamos a diversificar o nosso risco país. O nosso sistema de pensões passa a ser menos dependente do que se passa no nosso país e pode ser diversificado por outras realidades económicas. E, sobretudo, se nós conseguirmos investir em realidades económicas com elevados graus de crescimento, nós estamos a conseguir importar para o nosso sistema de segurança social uma maior rentabilidade e, com isso, volta ao meu slide inicial, estamos a diminuir o custo dos benefícios futuros que estamos a prometer aos nossos beneficiários. Daí que a ideia que eu vos quero transmitir com isto é esta ideia de diversificação, quer na componente de repartição com a componente de capitalização, mas, sobretudo, os grandes benefícios que daqui advêm quando a componente de capitalização é investida fora do nosso país. Obviamente que depois há que ter em conta algumas limitações. E uma das limitações que vou apresentar já de seguida tem a ver com o tempo que temos disponível para investir dinheiro. Porque há investimentos que têm maturação mais longa, normalmente investimentos com maior risco, que precisam de tempo para estabilizarem a sua rentabilidade. E se o sistema de capitalização não tiver tempo disponível para esperar por essa estabilização da rentabilidade, corre o risco de precisar de vender esses ativos no pior momento do tempo e da conjuntura. E o que nós vemos aqui, se calhar pode parecer demasiada informação, mas tem aqui 2 informações importantes. Temos, em linhas, a previsão de saldo do sistema previdencial. Estes dados constam de um anexo ao relatório do Orçamento de Estado. E o que nós vemos, medido na escala da direita, é que todas as linhas apontam para saldos negativos no futuro. Cada uma das linhas reporta-se a relatórios do Orçamento de Estado de anos diferentes. O primeiro, a linha azul, é o relatório de 2012, o da linha lilás ao relatório de 2015 e a vermelha ao relatório que foi publicado esta semana do Orçamento de Estado para 2019. E, portanto, nós vemos que
para 2030, para 2040 e para 2050, todos eles apontam para saldos negativos do regime contributivo da Segurança Social. O que significa que as reservas vão necessariamente diminuir. Ou então o Governo vai ter que encontrar outras fontes alternativas de compensar isto. Ora, se as reservas vão diminuir, significa que o Fundo de Estabilização vai, prospectivamente, ter que liquidar alguns dos seus ativos nas décadas futuras. E, portanto, tem que ter em conta esta restrição quando tenta diversificar os seus investimentos. Ok? Apesar disso, nós vemos, na barra azul, que é a mais recente do relatório para 2019, que, pelo menos até 2030, nós vamos ter crescimentos no montante do fundo de reserva. O que significa que temos ainda pela frente pelo menos uma década para poder diversificar os investimentos do fundo de reserva. Outra restrição, que também já aqui foi invocada pelo professor Manuel Baganha, está associada àqueles países que têm moedas próprias. Um país que tem moeda própria para gerir tem dificuldade em colocar investimentos fora do seu país. Porque cada vez que vai comprar ativos financeiros fora do seu país, tem que comprar moeda estrangeira. E isso é um problema para a gestão da balança cambial desse país. Ora, felizmente, nós temos uma realidade que nos é favorável, porque a zona euro é suficientemente larga e tem uma moeda única que nos permite diversificar os investimentos num espaço bastante alargado, sem termos esse problema, sem termos essa restrição. E, portanto, era aqui que eu queria chegar. E, baseando-me nas recomendações da Associação Internacional de Segurança Social, que tem publicadas guidelines de investimentos para fundos de reserva de segurança social, e essas guidelines, em termos gerais, apontam para esta trilogia de preocupações. Nós precisamos de assegurar os pagamentos futuros. Temos que ter dinheiro disponível no momento certo para pagar os benefícios que prometemos. E por isso devemos ter um portfólio, uma parte do fundo investido em ativos que com segurança nos garantem esses pagamentos no momento certo. Mas devemos procurar alocar outra parte do portfólio à busca da rentabilidade, à tal diversificação. A dívida pública, e agora aqui já não falo de dívida pública portuguesa, falo de dívida pública enquanto ativo sem risco, com mais baixo risco, deve funcionar como Liability Hedging Portfolio. O que é isto do Liability Hedging Portfolio? É a previsão de cash flows dos nossos pagamentos futuros. Nós devemos ter um portfólio de títulos de dívida pública, que são os mais seguros, para assegurarmos com certeza que temos esses cash flows futuros, pelo menos os próximos, garantidos, para podermos honrar as nossas responsabilidades. Em cima desse Liability Hedging, devemos procurar rentabilidade. Devemos procurar diversificação. E, portanto, acho que termina aqui a minha apresentação, porque o segundo capítulo, como disse, era para o regime público de capitalização. Vou só terminar com uma nota muito simples. Ou com duas notas muito simples. Primeira nota. A minha opinião é que devemos diversificar repartição e capitalização como sustentáculos do financiamento dos benefícios futuros que prometemos. E a segunda ideia é que beneficia a componente de capitalização, aumenta a sua rentabilidade e, portanto, diminui o custo de financiamento dos benefícios futuros quando essa capitalização é diversificada o mais possível. A segunda nota tem a ver com este regime público de capitalização, distinguindo entre capitalização pública de reserva por capitalização pública individual. O regime público de capitalização é um regime de capitalização gerido por uma entidade pública, mas de contas individuais. O que é diferente do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que é um bolo só de todos e que não tem divisão por contas individuais. E acho que fico por aqui. Muito obrigado.